Capítulo 641 Void Break, Parte 3. Evan pairou alto no céu enquanto usava o efeito de invisibilidade da habilidade Shadow Walk e olhou para Grunk e dois outros orcs que tinham acabado de sair do café há alguns minutos. Eu não queria usar a habilidade Soul Search nas pessoas sem motivo, apenas para obter informações sobre esse lugar, mas como esse cara se apresentou a mim, seria rude da minha parte ignorá-lo. Evan murmurou e usou o segundo efeito da habilidade de Link de crescimento para usar a habilidade Chameleon Illusion de Illusia para mudar sua aparência. Quando Grunk pediu a Evan para ir com ele antes de sair do café e Julius o deteve, Evan sentiu claramente a intenção de matar de Grunk em relação a ele. Embora Evan não tivesse certeza do que estava acontecendo, ele imaginou que Grunk e os outros já sabiam que ele era novo neste lugar e tinham vindo ao café com más intenções em relação a ele. Assim que eu usar a habilidade Soul Search nele, tudo ficará claro, Evan pensou interiormente e mergulhou do céu. Pouco antes de atingir o chão, ele diminuiu a velocidade e pousou perfeitamente. Depois de pousar, Evan parou de usar o efeito de invisibilidade da habilidade de ligação de crescimento e disparou na direção de Grunk e dos outros dois orcs. Farei aquele bastardo do Julius pagar pela humilhação que sofri hoje, disse Grunk com uma voz cheia de ódio enquanto caminhava com os dois orcs. Por causa dele também perdemos a chance de capturar aquele humano. Se tivéssemos capturado aquele humano, definitivamente teríamos recebido uma recompensa por capturar outro trabalhador para a gangue, resmungou o orc Henk S ao ouvir Grunk. Aquele humano chegou aqui há apenas algumas horas. Teremos muitas chances de pegá-lo quando ele sair do café, disse Grunk e seus olhos ficaram frios. Assim que eu capturá-lo, a primeira coisa que farei é descontar minha raiva nele e garantir que ele se torne um trabalhador obediente para nossa gangue. Você está certo, mestre Grunk. Esse cara ousa _bang, seu porco, como ousa ficar no meu caminho. O S-Rank Orc queria dar um tapa em Grunk, mas antes que ele pudesse terminar sua frase, alguém deu um soco na nuca dele, fazendo-o tropeçar no chão. Grunk e os orcs ficaram atordoados quando alguém os atacou e olharam para trás com expressões chocadas em seus rostos. As pessoas que caminhavam pela estrada também ficaram chocadas ao ver que alguém atacou as pessoas da gangue dos Senhores da Guerra e começaram a olhar na direção deles com uma expressão de interesse em seus rostos. Você? Quem é você? Grunk e os dois orcs sentiram um arrepio na espinha por um momento quando se viraram e viram o rosto do homem que acabara de atacá-los. O rosto do homem estava cheio de profundas cicatrizes pretas e seus olhos eram de um vermelho profundo. Junto com seu rosto assustador e constituição musculosa, o homem parecia o chefe de uma gangue de gangsters. Por que vocês ainda estão no meu caminho, seus porcos? Afastem-se antes que eu destrua todos vocês, o homem não respondeu a Grunk e disse enquanto dava um passo à frente. O homem era obviamente Evan, que usou a habilidade de Illusia para mudar sua aparência. Seu bastardo! Grunk logo voltou a si e seu rosto ficou vermelho de raiva quando ouviu as palavras de Evan. Sua aura de Henk o Ancor Evolver explodiu e ele olhou para Evan como se estivesse olhando para um homem morto. Henk o Ancor Evolver. Evan mostrou uma expressão aterrorizada quando sentiu a aura de Grunk e se afastou dos orcs com uma expressão chocada no rosto. Um sorriso cruel apareceu no rosto de Grunk quando ele viu isso e pressionou sua aura sobre Evan. Seu filho da puta, eu já estava de mau humor e você ainda se atreveu a mexer comigo, disse Grunk e deu um passo à frente na direção de Evan. Hoje vou dar-lhe o exemplo para que ninguém se atreva a mexer comigo. Grunk estendeu a mão depois de parar na frente de Evan e tentou agarrar seu rosto usando a palma grande, mas pouco antes de poder agarrar seu rosto, Evan se libertou da restrição de sua aura e se afastou dele. Porco, com certeza vou comer você no meu café da manhã assim que me tornar um Evolver núcleo de Rank 1, Evan gritou depois de se libertar das restrições e saiu correndo dali. Você! Os olhos de Grunk ficaram injetados quando ele viu Evan fugindo de lá e correu atrás dele. Você acha que pode fugir de mim? Aquele humano.
Os dois orques Rank S que estavam com Grunk ficaram atordoados porque a velocidade de corrida de Evan era muito mais rápida do que a deles e eles não conseguiam nem acompanhar seus movimentos. Eles só podiam assistir enquanto Grunk e Evan desapareciam de vista em um instante. Esqueça, Mestre Grunk está de mau humor hoje. Não acho que esse humano será capaz de escapar dele, um dos orques Rank S disse depois de um momento e balançou a cabeça. O segundo orc Rank S também acenou com a cabeça e olhou na direção para onde Evan e Grunk acabaram de correr. Grunk continuou a perseguir Evan por meia hora e logo os dois deixaram a cidade. Esse bastardo! Grunk ficou extremamente chocado porque, embora estivesse correndo a toda velocidade, ele ainda não foi capaz de pegar Evan, que nem era um Evolver de nível 1. Seu porco inútil, você nunca será capaz de me pegar com sua velocidade de tartaruga. Evan continuou a provocar Grunk mesmo enquanto fugia para que ele não parasse de persegui-lo. Cerca de 10 minutos depois, eles estavam a cerca de 500 quilômetros da cidade. Assim que Evan confirmou que eles estavam longe da cidade, ele parou de correr e ficou no meio de uma área aberta. Quando Grunk viu Evan parar de correr, ele pensou que Evan estava sem resistência e não podia mais correr. Enquanto ainda se movia na direção de Evan, Grunk pressionou os pés no chão e disparou em sua direção como uma bala. Em um instante, ele chegou logo atrás de Evan, que estava de costas para ele. Sem perder nenhum segundo, ele reuniu seu poder em torno do punho e deu um soco na cabeça de Evan. Estrondo. O chão e a atmosfera ao redor tremeram por causa do tremendo poder por trás do punho de Grunk. Morra! Grunk rugiu como uma fera e seu punho tocou a parte de trás da cabeça de Evan. Mas no momento em que o punho de Grunk tocou a cabeça de Evan, Evan desapareceu do lugar onde estava. A expressão de Grunk mudou quando ele viu isso e tentou parar o impulso de seu corpo. Mas antes que ele pudesse equilibrar seu corpo. Bang! Alguém o chutou por trás e o fez voar como uma pipa quebrada. Estrondo. Grunk caiu a 100 metros de sua posição inicial e cuspiu um bocado de sangue. F*K, ele praguejou quando sentiu uma dor aguda vindo de suas costas e se levantou com dificuldade. Depois de se levantar, ele se virou e olhou para a pessoa que o chutou e viu Evan parado ali com um sorriso cruel no rosto cheio de cicatrizes. Vendo o sorriso no rosto de Evan, um sentimento ruim começou a crescer no coração de Grunk e seus instintos o alertaram para fugir dali. Mas antes que Grunk pudesse fugir, Evan levantou a mão e abriu a boca. Barreira sônica, disse ele, e uma barreira de som invisível isolou o espaço da área circundante. Fim do capítulo. Capítulo 642 Void Break, Parte 4. Você estava fingindo todo esse tempo para poder me atrair para fora da cidade, disse Grunk com uma voz fria quando sentiu o Sonic Berry que Evan usou para selar o espaço ao redor deles. Você está certo, infelizmente, você percebeu isso tarde demais, disse Evan com um sorriso assustador no rosto cheio de cicatrizes. Gotas de suor frio apareceram na testa de Grunk quando ele ouviu Evan e ele começou a olhar ao redor com uma expressão cuidadosa no rosto. Os lábios de Evan se curvaram para cima quando ele viu isso e ele disse em voz baixa. Não se preocupe, não há ninguém além de nós dois. Não preciso da ajuda de ninguém para abater um porco como você. Grunk parou de olhar em volta e estreitou os olhos quando ouviu Evan. Ele não acreditou nas palavras de Evan porque, embora pudesse dizer que Evan era poderoso, ele não acreditava que ousaria lutar contra ele sozinho. Por enquanto, minha melhor opção é matá-lo o mais rápido possível e quebrar essa barreira para que eu possa retornar à cidade usando a pedra de retorno, Grunk murmurou interiormente e sua aura começou a aumentar. Então ele quer me matar com um único movimento para que ele possa escapar daqui antes que alguém o ataque, Evan pensou quando sentiu a aura crescente de Grunk e sorriu levemente. Uau! De repente, gotas de água começaram a encher os arredores. Evan olhou para Grunk e percebeu que a essência do mundo ao seu redor estava se transformando em água e se reunindo em torno de seu punho.
Já que ele vai usar seu ataque mais forte, é uma boa chance para eu testar a mim mesmo habilidade criada, Evan murmurou e usou a habilidade Velocidade Temporal. O tempo pareceu desacelerar nos olhos de Evan enquanto ele observava Grunk reunir toda a sua força em torno de seu punho. Rumble! Os arredores ao redor de Grunk tremeram, junto com a água, a força do punho também começou para cobrir todo o braço. Os músculos de Grunk se projetaram, ele deu um passo à frente e deu um soco na direção de Evan. Um rugido de uma fera ressoou dentro da barreira sônica, e uma serpente de água gigante que foi preenchida com a poderosa força do punho de Grunk foi em direção a Evan como um trem-bala. Evan sentiu uma força poderosa bloqueando seu corpo e por um momento, ficou difícil para mim respirar. A sensação foi a mesma de quando Nate usou a conta de habilidade nele. Comparada à pressão da conta de habilidade, a pressão do ataque de Grunk era como uma brincadeira de criança para ele. Mesmo que a serpente d'água estivesse vindo em sua direção a uma velocidade incrível, Evan ainda fechou os olhos e ajustou a respiração. Depois de ver o poder da Ability Bead usada por Nate, Evan percebeu que era muito difícil para ele contrariar seu poder sem usar a habilidade de absorção de alma. Mas usar a habilidade de absorção de alma tem um grande impacto em seu corpo, como aconteceu na masmorra quando ele enfrentou o clone. Evan queria uma habilidade defensiva poderosa ou uma habilidade que pudesse ajudá-lo a resistir ao impacto de ataques poderosos antes de ir para a Utopia, para que ele pudesse garantir sua segurança. E ele recebeu uma oportunidade quando 5% de sua essência mundial se transformou no conceitual energia do vazio. Quando os 5% da essência mundial de Evan se transformaram em energia conceitual do vazio, ele entrou em um estado de iluminação onde sua compreensão da energia do vazio aumentou muito. Durante o estado de iluminação, Evan criou uma habilidade baseada em sua compreensão do elemento vazio. Ao contrário de suas outras habilidades, a habilidade que Evan criou era um pouco diferente. Ele pode usar sua mana, essência mundial ou energia sombria para ativar suas outras habilidades. Mas a habilidade que Evan criou só pode ser usada com a ajuda da energia conceitual do vazio. Sem a energia conceitual do vazio, Evan não pode usar essa habilidade consumindo sua mana, essência mundial ou energia sombria. Atualmente, 7,62% da essência mundial de Evan se transformou na energia conceitual do vazio. Essa quantidade de energia conceitual não era alta, mas... deve ser o suficiente para lidar com um ataque desse nível, Evan murmurou com os olhos fechados e lentamente estendeu a mão direita na frente dele. Quando Grunk viu que os olhos de Evan estavam fechados, seus lábios se curvaram para cima e um sorriso de escárnio apareceu em seu rosto. Fechar os olhos não vai te ajudar a sobreviver FR_. De repente, as palavras que Grunk estava prestes a falar atingiram sua boca e uma expressão horrorizada apareceu em seu rosto. No momento em que a serpente d'água estava prestes a atingir Evan, seus olhos se abriram e uma energia roxa escura cobriu todo o seu braço direito, que ele havia estendido anteriormente à sua frente. A energia roxa escura se reuniu em torno da palma da mão de Evan e seus olhos brilharam com uma luz brilhante. Void Break, disse Evan e fechou a palma da mão como se estivesse esmagando alguma coisa. No momento em que ele fechou a palma da mão, a energia roxa escura que Evan reuniu em sua mão se espalhou ao redor dele e no segundo seguinte. Crack, crack, crack. O espaço na frente de Evan se despedaçou e uma fenda estável e vazia de 2 metros de comprimento e 2 metros de largura se abriu na frente dele. Uau! Uma poderosa força de sucção irrompeu da fenda vazia e a serpente d'água que se dirigia em direção a Evan foi puxada para dentro dela. Estrondo. A fenda do vazio tornou-se instável por causa da poderosa força da serpente d'água e começou a tremer. Evan usou sua energia conceitual do vazio e fez o possível para manter a fenda do vazio. Como Evan não tinha experiência suficiente no uso de energia conceitual, ele usou quase toda a sua energia do vazio em apenas 2 segundos. Mas nesses 2 segundos, a fenda do vazio engoliu completamente a serpente d'água.
No momento em que a serpente d'água foi engolida pela fenda do vazio, Evan parou de usar a energia do vazio e a fenda à sua frente se fechou imediatamente. O coração de Evan batia como um tambor de guerra depois que a fenda foi fechada. Embora o ataque de Grunk fosse mais fraco do que a conta de habilidade que Nate usou, ele ainda não pôde deixar de se sentir animado ao saber que parou um ataque tão poderoso sem nenhum problema. Acabei de criar essa habilidade recentemente para ainda poder aumentar seu poder no futuro, Evan pensou interiormente e deu um passo à frente. Passo de cintilação. Usando a habilidade Flicker Step, Evan chegou na frente de Grunk em um instante. Embora Grunk tenha ficado profundamente chocado depois de ver o que acabara de acontecer, ele ainda reagiu a tempo e deu um soco em Evan no momento em que chegou na frente dele. As expressões de Evan permaneceram inalteradas ao ver o soco de Grunk. Ele apenas se esquivou um pouco e evitou facilmente o soco de Grunk. Depois de se esquivar do soco de Grunk, Evan reuniu mana em torno de seu punho e antes que Grunk pudesse puxar a mão, ele atingiu o cotovelo de Grunk, que estava apenas alguns centímetros acima de sua mão. Rachadura. O som de ossos quebrando ecoou dentro da barreira sônica e o cotovelo de Grunk quebrou, deixando seu braço completamente inútil. ARGHH, Grunk rugiu de dor e tentou se afastar de Evan. Mas antes que pudesse recuar, Evan deu um passo à frente e chegou bem na frente dele. A energia se reuniu em torno da mão de Evan e ele deu um soco em Grunk bem no meio do estômago. Ao contrário dos socos de 6 meses atrás, onde ele normalmente desperdiçava a maior parte da energia, o soco atual de Evan foi completamente diferente. No momento em que o soco de Evan atingiu o estômago de Grunk, todo o ar saiu do corpo de Grunk, alguns de seus órgãos internos se transformaram em uma bagunça sangrenta e seu corpo se inclinou para frente. Mana se reuniu em torno do joelho de Evan e bateu com o joelho bem no rosto de Grunk, que estava inclinado para frente. Crunch! Um som estridente soou e o crânio de Grunk se abriu, deixando sua visão vermelha por causa do sangue. Grunk sentiu o mundo ao seu redor girar e antes mesmo que ele pudesse entender o que estava acontecendo. Tude! Ele caiu no chão e perdeu a consciência. Em questão de segundos, Evan esmagou completamente um orc de nível 1 que poderia facilmente matar dezenas de Rankers S sem problemas. As expressões de Evan permaneceram as mesmas mesmo depois que Grunk perdeu a consciência. Ele olhou para ele por alguns segundos e estendeu a mão. Vamos ver o que é esse lugar, ele murmurou e agarrou o rosto de Grunk. Busca da alma. Fim do capítulo. Capítulo 643 Domínio Mundial. Soul Search, disse Evan e um pequeno ponto preto entrou no corpo de Grunk. ARGHH, no momento em que o ponto preto entrou em seu corpo, Grunk acordou e um grito desumano escapou de sua boca. O sangue começou a escorrer de seus olhos e seu coração quase parou de bater. Evan observou Grunk sem nenhuma expressão no rosto e logo o ponto preto que estava dentro de seu corpo saiu. Depois de sair, o ponto preto tocou a testa de Evan e entrou em sua mente. Assim que o ponto preto entrou em sua cabeça, uma grande quantidade de informações começou a aparecer em sua mente. Evan franziu as sobrancelhas porque sentiu uma leve dor de cabeça devido à grande quantidade de informações que vinham à sua mente. Usando seu alto poder espiritual, Evan separou as informações úteis e em apenas meia hora obteve todas as informações que queria. Depois de saber onde ele estava, Evan não pôde deixar de olhar para Grunk com os olhos semicerrados. Embora Grunk ainda estivesse vivo, sua condição era muito ruim, especialmente depois que Evan usou a habilidade de busca da alma nele. Evan olhou para Grunk por alguns segundos antes de apontar um dedo em sua direção. A energia sombria dentro de seu corpo se moveu e logo uma bala negra se formou na frente de seu dedo. Uau! Ele atirou em Grunk e a bala sombria destruiu o cérebro de Gurrenk, concedendo-lhe uma morte instantânea. Mas assim que Grunk morreu, algo estranho aconteceu. No momento em que Gurrenk morreu, uma energia estranha cobriu seu corpo morto e em menos de um segundo, todo o seu corpo se transformou em pó.
Embora Evan já soubesse o que estava acontecendo, ele ainda ficou bastante chocado ao ver isso. Não há nem mesmo o orbe da alma que eu possa absorver usando a habilidade de absorção de alma, Evan murmurou em voz baixa e olhou na direção da Torre da Ascensão. Ele respirou fundo e pegou o anel de armazenamento de Grunk do chão. Depois de saber que existem evoluídos de Rank 1, eu estava pensando em transformar alguns dos idiotas em meus mortos-vivos das sombras, mas parece que não posso criar mortos-vivos das sombras neste lugar, Evan murmurou depois de pegar o anel de armazenamento e voou de volta na direção da cidade. De acordo com as informações que recebeu após usar a busca da alma, Evan sabe que este lugar se chama Domínio Mundial. O Domínio Mundial é o lugar onde pessoas de mundos diferentes aparecem quando tentam usar a Torre da Ascensão. Semelhante ao Aurora World, existem muitos outros mundos inferiores diferentes também. A Torre da Ascensão que as pessoas dos mundos inferiores veem em seu mundo é apenas uma projeção da verdadeira Torre da Ascensão que está localizada neste Domínio Mundial. Após atingir o Rank S, quando alguém entrar na névoa mágica gerada pela projeção da Torre da Ascensão, ele será teletransportado para cá, para o Domínio Mundial onde está localizada a verdadeira Torre da Ascensão. Depois de chegar ao Domínio Mundial, as pessoas podem ficar aqui apenas por um mês antes de serem expulsas à força daqui e enviadas para dentro da Torre da Ascensão. Durante este mês, eles poderão reunir alguns recursos que serão úteis para eles quando forem para a Utopia. Em outras palavras, você pode dizer que o Domínio Mundial é o lugar onde você pode ganhar parte do dinheiro para não ter que se tornar um mendigo quando for para a Utopia. Claro, se você não quiser ficar aqui você pode usar a Tower of Ascension imediatamente e sair daqui, mas usar a Tower of Ascension não é uma tarefa fácil porque ela está sob o controle de pessoas dos 4 grandes clãs. Embora as pessoas possam ficar aqui apenas por um mês, existe um método que pode permitir que as pessoas fiquem aqui por um longo período de tempo. E esse método é assinar um contrato com um dos 4 grandes clãs do Domínio Mundial. As pessoas dos 4 grandes clãs são na verdade os nativos do Domínio Mundial. Os 4 grandes clãs são Frostfall Alliance, Warlord Gang, Moon Spider Nest e Phantom World. A aliança Frostfall é liderada pelos humanos nativos do Domínio Mundial. O Warlord Gang é liderada pelos Native Orcs. Moon Spider Nest é liderado por um monstro chamado Moon Spider e o Phantom World é liderado por gatos fantasmas nativos do Domínio Mundial. De acordo com as informações que Evan recebeu após usar a habilidade Soul Search, além desses 4, existem outros grandes clãs também, mas eles estão localizados em diferentes cidades do Domínio Mundial. Se Evan quisesse ir para outra cidade de Domínio Mundial, mesmo com sua velocidade atual levaria pelo menos um mês porque o Domínio Mundial é muito grande e a distância entre cada cidade é simplesmente vasta. De modo geral, desde que as pessoas que entram no Domínio Mundial para usar a Torre da Ascensão não prejudiquem os nativos dos 4 grandes clãs, as pessoas dos 4 grandes clãs não podem fazer nada contra eles. É regra do Domínio Mundial que os nativos deste lugar não possam prejudicar as pessoas que vieram aqui para usar a Torre da Ascensão, a menos que façam algo errado. Mas o mesmo não pode ser dito das pessoas que assinaram o contrato com os 4 grandes clãs. As pessoas que assinaram contrato com um dos 4 grandes clãs para estender seu período de permanência no Domínio Mundial ainda podem fazer um movimento contra as pessoas que vêm ao Domínio Mundial para usar a Torre da Ascensão. O Domínio Mundial é vasto e os nativos dos 4 grandes clãs necessitam de um grande número de pessoas para reunir recursos. Eles não podem forçar diretamente as pessoas que vêm aqui a trabalhar para eles, mas ao oferecer às pessoas um contrato que lhes permite permanecer aqui por um longo período de tempo, podem ordenar que essas pessoas obriguem outras pessoas a assinar contratos com elas. Honestamente falando, Evan ficou bastante confuso depois de usar a habilidade de busca da alma porque havia muitas coisas que ele não entendia devido à baixa inteligência de Grunk. Devido à baixa inteligência de Grunk e sua baixa posição na gangue dos Senhores da Guerra, as informações que Evan recebeu dele foram quebradas. Havia muitas coisas que ele não entendia sobre o contrato e até mesmo o propósito dos 4 grandes clãs não estava claro.
Em vez de tirar suas dúvidas, as informações que recebeu de Grunk na verdade aumentaram as dúvidas que ele tinha. Preciso usar a busca da alma em alguém cuja posição é elevada entre os nativos dos 4 grandes clãs se quiser ter uma ideia clara sobre o que está acontecendo aqui, Evan murmurou e esfregou as têmporas. Eu me pergunto se aquele cara, Nate, também está aqui no domínio mundial ou se partiu para a Utopia, disse Evan para si mesmo ao pousar fora da cidade. Ele partiu para a Torre da Ascensão 6 meses antes de mim, então há uma grande chance de que ele já tenha usado a Torre da Ascensão e ido para a Utopia. Bem, não importa o que aconteceu com aquele cara. Contanto que ele não apareça na minha frente novamente, eu não poderia me importar menos com ele. Evan disse e finalmente entrou na cidade. Fim do capítulo. Capítulo 644 Aprimorando sua mente. Evan parou de usar a habilidade Ilusão Camaleão e voltou à sua aparência original ao entrar na cidade. Ele primeiro transferiu todas as coisas que estavam dentro do anel de armazenamento de Grunk para seu armazenamento nas sombras e jogou fora o anel para que mesmo que houvesse uma marca de rastreamento no anel, ninguém seria capaz de rastreá-lo. Depois de despejar tudo dentro de seu armazenamento sombrio, Evan olhou para as coisas que recebeu de Grunk enquanto caminhava na direção de Malark. A primeira coisa que Evan viu foi uma pequena pilha de cristais verdes brilhantes cheios de essência mundial. Ele tirou um dos cristais de seu armazenamento nas sombras e olhou atentamente. Então este é o cristal da essência, ele murmurou ao sentir a rica essência do mundo que estava dentro do cristal. Evan tentou refinar o cristal e percebeu que ele poderia absorver diretamente a essência do mundo que estava dentro do cristal para recuperar sua essência mundial usada. Posso usar esses cristais para recuperar minhas forças durante uma luta, Evan disse para si mesmo e contou os cristais que conseguiu. Há apenas 326 cristais aqui, disse Evan e esfregou a nuca. Embora depois de usar a busca da alma ele soubesse que os cristais de essência eram muito raros, ele ainda não conseguia deixar de sentir que Grunk era um pobre coitado. Preciso dar a Malark 200 cristais porque prometi a ele que até o final do dia, daria a ele o dobro da quantidade de cristais que ele pagou pelo sanduíche, disse Evan para si mesmo e sorriu cautelosamente ao se lembrar de como Malark estava chorando depois de pagar o sanduíche. Bem, eu não teria me importado com ele, mas como ele tentou me ajudar mesmo quando aqueles orques apareceram, acho que posso pelo menos fazer isso. Evan olhou para as outras coisas que tirou do anel de armazenamento e viu 2 flores Light Bully com 3 pétalas. Ele se concentrou nas flores e seus detalhes apareceram diante de seus olhos. Sea Aqua Flower, Rank 1, uma flor rara que só pode ser encontrada nas profundezas do mar. Esta flor está repleta de uma grande quantidade de energia do elemento água e pode ajudar as pessoas a aumentar sua compreensão da energia conceitual da água. Os efeitos da flor podem ser potencializados transformando-a em uma poção. Evan leu os detalhes da flor e ergueu uma sobrancelha. De modo geral, se quiser, ele mesmo pode usar esta flor e tentar entender os mistérios do elemento água. Enquanto a sua compreensão de um elemento atingir um certo grau, ele será capaz de mudar a essência do seu mundo de acordo com a sua compreensão desse elemento. Por exemplo, se ele usar a flor Aqua do mar e sua compreensão do elemento água atingir um certo grau, ele será capaz de mudar sua energia conceitual entre a energia conceitual do vazio e a energia conceitual da água à vontade. Mas se em vez de focar em um tipo de energia conceitual, ele tentar focar em 2 energias ao mesmo tempo, será incrivelmente difícil para ele mostrar todo o poder de qualquer uma das energias, e é por isso que Evan estava planejando concentre-se na energia conceitual do vazio por enquanto. Eu posso dar esta flor para Aqua. Sua afinidade com o elemento água é bastante alta, então pode ser útil para ele, disse Evan para si mesmo, mas logo caiu em pensamentos profundos. Aqua ainda é um Rank S e ele não tem essência mundial dentro de seu corpo, então será inútil mesmo se eu der esta flor para ele. Evan suspirou levemente e balançou a cabeça.
Acho que terei que esperar até me tornar um evolver central de Rank 1 e aumentar a classificação dos meus mortos-vivos das sombras por meio da habilidade de link de crescimento antes que eles possam usar recursos como esta flor. Além das flores da água do mar, havia mais algumas ervas de alto nível também, mas elas também não eram úteis para Evan por enquanto. Amara pode estudar essas ervas para aumentar seu conhecimento para que ela possa fazer poções de alto nível para mim no futuro, disse Evan e jogou todas as ervas na frente de Amara, que estava dentro de seu armazenamento nas sombras. Do anel de armazenamento, ele também conseguiu algumas armas de classificação S, mas como essas armas foram feitas para Grunk, elas eram inúteis para Evan, então ele as deu para Necros, Astronox e os mortos-vivos das sombras de demônios extremos que eram especializados em força física. Havia algumas outras coisas também, mas também eram completamente inúteis. Evan os jogou em um dos cantos do depósito de sombras e parou de olhar para eles. Depois de alguns minutos, Evan chegou ao local onde deixou Malark. Embora já tivesse passado quase 1h30, Malark ainda chorava. Olhando mais de perto, Evan até notou alguns pães de carne na tigela que ele havia deixado na frente de Malark. Esse cara é realmente sem vergonha, disse Evan quando viu um pouco de molho de carne no canto da boca de Malark. Era óbvio que embora estivesse chorando, ele ainda não largava a comida de graça. Este homem não tem medo de que, se comer a comida de graça sem pensar, seja enganado mais uma vez. Evan pensou interiormente e caminhou em direção a ele. Quando Malark ouviu passos, começou a chorar ainda mais alto e empurrou a tigela um pouco para frente. A boca de Evan não pôde deixar de se contorcer quando viu isso e ele quase chutou Malark por sua atuação exagerada. Anúncios por Pub Future. Parece que você está bastante satisfeito com este negócio. O corpo de Malark enrijeceu quando ouviu a voz de Evan e ele levantou lentamente a cabeça. Quando ele levantou a cabeça e viu os olhos desdenhosos de Evan, o rosto de Malark ficou vermelho. Tosse. Ele tossiu de vergonha e puxou a tigela que havia empurrado para pegar algo de Evan. Eu estava tentando aprimorar minha mente agindo como underscore. Não se preocupe, eu entendo. Evan impediu Malark de falar e jogou um anel de armazenamento dentro de sua tigela. Não vou mais incomodar você. Você pode continuar aprimorando sua mente. Malark ficou surpreso quando ouviu Evan e olhou dentro do anel de armazenamento. Quando ele olhou para dentro e viu 200 pedras essenciais, uma expressão chocada apareceu em seu rosto. Isso, Malark olhou para Evan e quis perguntar onde ele conseguiu essas pedras essenciais, mas viu que Evan já estava se afastando. Espere, gritou Malark e rapidamente perseguiu Evan. O que? Evan perguntou enquanto levantava uma sobrancelha quando Malark o deteve. Malark respirou fundo depois de parar na frente de Evan e balançou a cabeça. Não posso pegar essas pedras essenciais. Não sei de onde você conseguiu essas pedras, mas sei que ganhar pedras essenciais aqui não é uma tarefa fácil. Compre alguns recursos para você, disse ele e devolveu o anel de armazenamento para ele. Além disso, tenho certeza que você deve ter roubado alguém e só terei problemas se tirar isso de você. Evan olhou para Malark por alguns segundos depois de ouvi-lo e seus lábios se curvaram ligeiramente para cima. Esse cara não é ruim. Ele colocou o anel de armazenamento de volta na mão de Malark e começou a se afastar dali. Ei, eu disse que sim underscore. Ei Malark, você quer ver algo interessante? Antes que Malark pudesse terminar de falar, Evan olhou para ele e perguntou com um sorriso amigável no rosto. Vendo o sorriso amigável no rosto de Evan, Malark sentiu um arrepio na espinha e lembrou-se de como Evan lhe mostrou exatamente o mesmo sorriso depois de lhe oferecer o sanduíche. Este terrorista está mais uma vez planejando fazer algo ilegal. Malark pensou interiormente e se virou para fugir de Evan. Fim do capítulo. Capítulo 645 não está aqui. O domínio mundial é muito grande e está repleto de recursos abundantes. Na realidade, embora as pessoas dos 4 grandes clãs coletem recursos ao redor da cidade há centenas de anos,
Ainda existem muitos lugares na área de 100 mil quilômetros ao redor da cidade que ainda estão completamente inexplorados. Mesmo sem a ajuda das pessoas que vieram ao domínio mundial para usar a Torre da Ascensão, as pessoas dos 4 grandes clãs podem coletar recursos suficientes para si mesmas porque não há escassez de recursos no domínio mundial. Além disso, as pessoas dos 4 grandes clãs não podem usar a Torre da Ascensão como as pessoas normais e ir para a Utopia. Esta é outra restrição que as leis do domínio mundial colocaram sobre eles. Como as pessoas dos 4 grandes clãs não podem ir para a Utopia, eles nem precisam reunir muitos recursos como as pessoas normais que estão aqui para coletar recursos para que possam se sustentar após usar a Torre da Ascensão. Embora Evan estivesse curioso para saber por que as pessoas dos 4 grandes clãs estavam forçando as pessoas a assinar um contrato com eles quando na verdade não precisavam de sua ajuda, era apenas uma simples curiosidade. Na verdade, ele não está muito interessado nisso. Então a questão é, se Evan não tem interesse no que os 4 grandes clãs estão fazendo, então por que ele não está deixando o domínio mundial? Embora as pessoas dos 4 grandes clãs controlem a Torre da Ascensão, se ele quisesse entrar na torre, ele tinha certeza de que ninguém seria capaz de detê-lo. Então por que ele não está deixando o domínio mundial e tentando se intrometer nos assuntos dos 4 grandes clãs? A resposta a esta pergunta é bastante simples. Ele não estava interessado em 4 grandes clãs, mas estava muito interessado na riqueza que eles coletaram nas últimas centenas de anos. Em palavras simples, ele planeja roubá-los antes de partir. Que diabos estou fazendo aqui? Malark perguntou com um olhar atordoado enquanto olhava para o castelo gigante da gangue dos Senhores da Guerra à sua frente. Você veio aqui comigo para saquear um dos 4 grandes clãs. Malark ouviu uma voz calma e viu Evan parado ao lado dele. Certo, eu estava pensando em fugir quando ele me perguntou se eu queria ver algo interessante, mas antes que eu pudesse fugir, ele me arrastou até aqui com ele, Malark disse interiormente quando finalmente se lembrou de como chegou na frente do castelo da gangue dos Senhores da Guerra. Espere um segundo. De repente, os olhos de Malark se arregalaram em choque e ele perguntou a Evan com a voz trêmula. O que você quer dizer com estamos aqui para saquear um dos 4 grandes clãs? Eu quis dizer o que acabei de dizer. Estamos aqui para roubar esses malditos porcos, disse Evan em um tom indiferente enquanto explorava o castelo da gangue do Senhor da Guerra usando a habilidade Olhos de Falcão. Você é louco, Malark disse em voz baixa e se afastou de Evan. Se você quer morrer, vá em frente e morra, não vou impedi-lo, mas não me arraste com você. Suspiro. Você acha que eu sou estúpido? Já que estou aqui para roubá-los, tenho confiança suficiente para cuidar deles. Você apenas tem que me seguir e poderá colher muitos benefícios. Evan disse enquanto ainda olhava para o castelo. Ao ouvir as palavras de Evan, Malark olhou para ele como se estivesse olhando para um lunático. Ele queria perguntar se ele caiu da cama esta manhã e bateu a cabeça, mas estava com medo de que Evan batesse nele, então respirou fundo e perguntou em tom sério. Já que você tem confiança suficiente para roubá-lo sozinho, então por que está me pedindo para segui-lo? Quero dizer, nós nem nos conhecemos e me trazer junto apenas reduzirá a quantidade de recursos que você receberá no fim. Evan ficou surpreso quando ouviu Malark e uma carranca profunda apareceu em seu rosto. Ele não pensou muito nisso porque durante todo esse tempo ele estava apenas seguindo o fluxo. Mas agora, quando Malark lhe perguntou, ele finalmente percebeu que estava agindo de forma diferente do habitual. Desde que cheguei aqui no domínio mundial, meu comportamento tem sido muito estranho. Normalmente, eu sempre evito falar com as pessoas e mantenho distância delas, mas desde o momento em que cheguei aqui. Evan disse interiormente e de repente pensou em algo. Ele rapidamente abriu sua janela de status e olhou para a seção do título. E no momento em que olhou para a seção do título, seus olhos se arregalaram em choque. Títulos: Quebrador de regras, governante do Reino das Sombras. Não está aqui. Ele disse com uma voz atordoada. O título do amaldiçoado não está aqui.
Ele olhou a seção do título mais algumas vezes para ter certeza de que não estava tendo alucinações, mas os resultados foram os mesmos. Que diabos está acontecendo aqui? Eu vi minha janela de status pouco antes de entrar no domínio mundial e ainda tinha o título de o amaldiçoado naquela época, então por que não está aqui agora? Evan disse interiormente e olhou na direção da Torre da Ascensão. O desaparecimento do meu título tem algo a ver com este lugar. Ele olhou para a gigante Torre Negra por alguns segundos e respirou fundo. Parece que a mudança no meu comportamento está relacionada ao desaparecimento deste título, disse Evan em voz baixa e coçou a nuca. Este título desapareceu para sempre ou desapareceu apenas enquanto estou neste lugar? Evan se perguntou e esperava que o título desaparecesse permanentemente. Você está bem? Evan voltou a si quando ouviu a voz de Malark e o viu olhando para ele com a testa franzida. Não se preocupe, estou bem, disse Evan e acenou com a mão. Malark olhou para ele por alguns segundos e sentiu que algo estava errado com ele, mas não pensou muito sobre isso e perguntou mais uma vez. Então, por que você está me trazendo junto com você? Evan olhou para sua janela de status uma última vez e disse depois de fechá-la. Porque eu quero. Malark mostrou uma expressão confusa ao ouvir Evan e olhou para ele com um olhar questionador no rosto. Evan sorriu ao ver a expressão confusa de Malark e deu um tapinha em seu ombro. Eu disse que estou trazendo você comigo porque quero. Malark olhou para Evan com olhos mortos quando ouviu sua resposta. Ele queria dizer-lhe para responder seriamente, mas antes que pudesse dizer. Quem está aí? Eles ouviram uma voz imponente e viram dois orques vindo em sua direção. Fim do capítulo. Capítulo 646. Você tem um plano, certo? Quem está aí? De repente, Evan e Malark ouviram uma voz ameaçadora e viram dois orques Renk-S vindo em sua direção. O corpo de Malark enrijeceu quando ele viu os olhares imponentes nos rostos dos orques, enquanto Evan sorriu interiormente e uma expressão nervosa apareceu em seu rosto. Vocês dois estão aqui há muito tempo. O que vocês dois estão planejando fazer? Um dos orques Renk-S perguntou com uma voz de comando depois de parar a uma curta distância de Evan e Malark. Evan ajustou suas expressões quando ouviu o orque e respondeu com uma voz nervosa. Senhor, viemos aqui para lhe contar sobre algo que vimos há algumas horas enquanto colhíamos algumas ervas fora da cidade. Os olhos de ambos os orques Renk-S brilharam quando ouviram Evan e se entreolharam. Ele encontrou algo valioso enquanto coletava as ervas e quer nos vender informações sobre isso. Ambos os orques pensaram ao mesmo tempo. O que você viu? Um dos orques Renk-S perguntou com uma voz ansiosa. Isso nós vimos. Evan hesitou um pouco e começou a gaguejar. Apresse-se e conte-nos antes que eu jogue você na câmara da alma e extraia sua alma para obter a informação que quero, disse o orc em tom ameaçador e fixou sua aura em Evan. Evan mostrou uma expressão aterrorizada quando ouviu o orc e seu rosto ficou mortalmente pálido. Enquanto colhíamos ervas fora da cidade, vimos Sir Grunk lutando contra um humano. A luta foi muito intensa, mas no final, aquele humano matou Sir Grunk. Evan fez uma pequena pausa depois de dizer isso e falou com uma voz assustada depois de um momento. Estávamos nos escondendo atrás de uma pedra e pensávamos que estávamos seguros, mas depois de matar Sir Grunk aquele humano nos pegou como se soubesse da nossa presença desde o início. Ele ordenou que viéssemos aqui e entregássemos uma mensagem às autoridades superiores da gangue dos Senhores da Guerra. Os olhos de ambos os orques se arregalaram em choque ao ouvir Evan. Até Malark olhou para Evan com um olhar que perguntava, de que diabos você está falando? Você está dizendo que Mestre Grunk está morto. O orc Renk-S perguntou com uma voz chocada quando sua mente finalmente registrou as palavras de Evan. Evan não disse nada e apenas acenou com a cabeça assustado. Ambos os orques Renk-S se entreolharam com choque evidente em seus rostos e começaram a discutir o uso da habilidade de telepatia. Acho que ele está dizendo a verdade, disse um dos orques Renk-S depois de um momento.
Mais cedo, ouvi dizer que Mestre Grunk foi emboscado por um humano e ele perseguiu aquele humano para pegá-lo, mas ele ainda não voltou. Ei, o que diabos você está tentando fazer? Enquanto os orques discutiam entre si, Malark perguntou a Evan. Ao ouvir Maurak, Evan apenas sinalizou para ele ficar quieto. Droga, eu deveria ter escapado daqui quando tive a chance. Malark amaldiçoou interiormente e engoliu sua saliva vendo o olhar sério nos rostos dos dois orques. Você disse que aquele humano pediu para você entregar uma mensagem, certo? Um dos orques perguntou depois de um momento e Evan acenou com a cabeça. Venha conosco. Precisamos relatar isso aos nossos superiores, disseram os orques Rank SI, sem dar nenhuma chance a Evan e Malark, começaram a arrastá-los para dentro do castelo. Evan mostrou uma expressão nervosa quando os orques começaram a arrastá-lo para dentro, mas quando Maurak olhou para o rosto de Evan, sentiu um arrepio percorrendo-o. Porque eu sinto que esses orques estão cavando suas próprias sepulturas ao trazer esse terrorista para dentro de seu castelo. 5 minutos depois, Evan e Maurak estavam em uma sala de pedra de aparência rústica. Porque sinto que eles estão nos tratando como prisioneiros e nos trouxeram aqui para nos interrogar. Malark pensou quando os orques partiram depois de trazê-los para uma sala de pedra. Poucos minutos depois, Evan e Malark ouviram o som de passos pesados vindo em sua direção. Bang! Com um grande estrondo, a porta de pedra da sala se abriu e um orque marrom de 3 metros de altura entrou na sala. Uma forte pressão encheu a sala e tornou-se difícil para Maurak respirar. Evan não sentiu muita pressão, mas também agiu como Maurak e começou a recuperar o fôlego. O orque de primeiro grau que entrou na sala olhou para Evan e Maurak com olhos frios e continuou a pressionar sua aura sobre eles. Depois de alguns segundos, quando o orque sentiu que Evan e Malark estavam prestes a desmaiar, ele finalmente parou de pressionar sua aura sobre eles. Só vou perguntar uma vez, disse o orque em tom ameaçador após retirar sua aura. Tudo o que você disse antes é verdade. Se você ousar mentir para mim, matarei vocês dois instantaneamente. Nós estamos dizendo a verdade, disse Evan com uma voz cheia de horror. Depois que ele matou Sir Grunk, ele realmente nos disse para vir aqui e entregar a mensagem de que esta noite às 9 horas ele e os membros de sua equipe atacarão a gangue do Castelo do Senhor da Guerra. Ao ouvir Evan, o orque olhou para os rostos de Evan e Malark por alguns segundos e fechou os olhos. Entendo, disse o orque depois de um momento e se virou para sair. Senhor, vendo que o orque estava saindo, Evan falou com uma voz hesitante. O que? O orque perguntou com uma voz fria. Podemos ir agora? Um sorriso assustador apareceu no rosto do orque quando ele ouviu Evan e disse com uma voz calma. Vou deixar você ir assim que confirmar que você está dizendo a verdade. O corpo de Malark enrijeceu quando ele ouviu o orque e ele perguntou em tom gaguejante. E como você vai confirmar isso? O orque abriu a porta de pedra da sala e deu um passo para fora. Só temos que esperar a noite. Você não disse que eles vão nos atacar. Se eles nos atacarem, significa que você está dizendo a verdade, mas se eles não nos atacarem. O orque olhou para eles e mostrou todos os seus dentes afiados. Bang! Com um grande estrondo, o orque fechou a porta e saiu dali. Malark olhou para Evan e viu que ele estava olhando para a porta com uma expressão atordoada no rosto. Vendo o olhar atordoado no rosto de Evan, Malark engoliu sua saliva. Você tem um plano, certo? Ele perguntou com uma voz esperançosa. Ao ouvir Malark, Evan olhou para ele e mostrou o polegar para cima com o mesmo olhar atordoado no rosto. Quando Maurak viu o polegar para cima atordoado de Evan, ele balançou a cabeça e lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Sim, estamos definitivamente fodidos. Fim do capítulo. Capítulo 647 Tudo acabará em um único movimento, parte 1. Por que você está chorando? Evan ficou surpreso quando Malark de repente começou a chorar. Estou chorando porque estamos fodidos, condenados, acabados, disse Malark com uma voz dramática e olhou para o teto de pedra da sala com olhos vazios.
Não há como alguém atacar a gangue dos senhores da guerra esta noite, e quando descobrirem que você estava apenas brincando com eles, com certeza vão nos fritar em óleo e saborear os humanos fritos crocantes. Evan deu um tapa na nuca de Malark quando o ouviu e olhou para ele como se estivesse olhando para um idiota. Do que diabos você está falando? Eu não acabei de te dar um sinal de positivo indicando que está tudo bem. Ao ouvir Evan, Malark parou de chorar e olhou para ele confuso. O que você quer dizer com está tudo bem? Quando você me mostrou pancadas, suas expressões eram claramente anormais e estavam literalmente dizendo estamos fodidos. A boca de Evan se contraiu incontrolavelmente quando ouviu Malark e ele sentiu vontade de dar um tapa nele. Ele suspirou em voz baixa e disse enquanto olhava para a porta de pedra fechada. Minhas expressões eram anormais porque eu nunca esperei que pudéssemos entrar aqui tão facilmente. Achei que os superiores da gangue dos senhores da guerra seriam um pouco mais desconfiados de nós e nos torturariam para nos fazer revelar a verdade, mas esses porcos são surpreendentemente burros. Evan levantou-se do chão e sentou-se no banco de pedra que havia dentro da sala. Depois de se sentar, ele olhou para Malark e lhe mostrou um sorriso amigável. Agora que estamos dentro do castelo só nos resta esperar o espetáculo começar. Malark engoliu sua saliva ao ver o sorriso amigável de Evan e perguntou com uma voz hesitante. O que você quer dizer com show? Vai acontecer alguma coisa aqui? Quando Evan ouviu as palavras de Malark, ele olhou para ele confuso. Eu já não te contei o que vai acontecer aqui. Malark ergueu uma sobrancelha quando ouviu Evan, mas logo algo clicou em sua mente e seus olhos se arregalaram em choque. Você está dizendo que alguém realmente vai atacar a gangue Warlord esta noite? Evan não disse nada e apenas acenou com a cabeça. Uma expressão animada apareceu no rosto de Malark quando viu Evan balançando a cabeça e também se levantou do chão. Quem vai atacar a gangue Warlord? É outro dos 4 grandes clãs. Não se preocupe, você descobrirá em breve, disse Evan com uma voz misteriosa e apenas fechou os olhos. O tempo passou e logo faltavam apenas 5 minutos para as 9 horas. Embora a gangue Warlord não acreditasse que alguém se atreveria a atacar sua fortaleza, eles ainda estavam em alerta máximo, pois já havia sido confirmado que Grunk estava realmente morto. Os CRS de Rank S estavam patrulhando ao redor do castelo com olhares sérios em seus rostos de porquinho e os orques de Rank 1 estavam em pé ao redor das muralhas do castelo para evitar qualquer tipo de acidente. Havia cerca de 5.000 orques presentes no castelo. E entre eles, 11 deles eram evoluídos do núcleo Rank 1. Em pouco tempo, restava apenas 1 minuto e a tensão na atmosfera atingiu o seu pico. Malark andava de um lado para o outro na sala de pedra e olhava de vez em quando para Evan, que ainda estava sentado com os olhos fechados. Quando faltavam apenas 3 segundos, Evan finalmente abriu os olhos e respirou fundo. No momento em que Evan respirou fundo, a expressão de Malark mudou. Os orques Rank 1 que estavam nas muralhas do castelo e os orques Rank S que patrulhavam a área pararam o que estavam fazendo e olharam na direção sudeste ao mesmo tempo. Os olhos de Durok, o orc de primeiro nível que se encontrou com Evan e Malark na sala de pedra se arregalaram em choque e ele inconscientemente deu um passo para trás. Uau! 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 Logo, os orques notaram centenas de chamas roxas frias movendo-se em sua direção e as auras de dezenas de Rankers S encheram os arredores. 10, 100, 500, 1000. Em pouco tempo, os orques sentiram as auras de pelo menos 4.000 Rankers S diferentes e seus corações começaram a bater como tambores de guerra. Estrondo. Justamente quando os orques estavam se perguntando o que estava acontecendo, a atmosfera ao redor começou a tremer e todo o castelo se iluminou com uma luz laranja brilhante. Todos os orques levantaram suas cabeças e olharam para o céu. E no momento em que olharam para o céu, seus rostos ficaram mortalmente pálidos quando viram uma enorme bola de fogo caindo do céu como um meteorito em direção ao castelo. Justamente quando a maioria dos orques Rank S pensavam que iriam morrer, a barreira de proteção do castelo foi ativada. Boom!
A enorme bola de fogo explodiu assim que entrou em contato com a barreira. A barreira do castelo tremeu violentamente quando a bola de fogo explodiu e foi envolvida por um fogo laranja. Embora algumas rachaduras tenham aparecido na barreira devido ao impacto poderoso, todas elas desapareceram rapidamente sob o efeito de alto reparo da barreira. Uau! Logo o fogo que cobria a barreira desapareceu e Aesher apareceu acima dela. Swish, 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 swish. Depois de Aesher, Albelu, Stone, Snow, Elysia, Volak, Amara, Necros e outros mortos-vivos das sombras também chegaram, e agora um exército de 4.000 mortos-vivos das sombras estava parado na frente do castelo. O que você acha? Você pode quebrar essa barreira? Elysia perguntou a Aesher. Embora seja poderoso, não acho que durará muito se atacarmos juntos. Então o que estamos esperando? Vamos quebrar essa barra underscore. Não acho que precisamos quebrar essa barreira. Antes que Elysia pudesse terminar de falar, Aesher falou mais uma vez. Este tipo de barreira consome uma grande quantidade de pedras essenciais, então não acho que eles nos deixarão atacar a barreira livremente. Se não me engano, eles ativaram a barreira para que seu castelo não fosse danificado durante a batalha e provavelmente lutarão contra nós fora da barreira. Assim que Aesher terminou de falar, a barreira desapareceu e todos os orques correram em direção aos mortos-vivos das sombras. No momento em que todos os orques deixaram os parâmetros do castelo, a barreira apareceu mais uma vez ao redor do castelo para que não desabasse durante a luta. Esses porcos poderiam ter sobrevivido um pouco mais se tivessem ficado dentro da barreira, mas agora que estão. Não se engane, Aesher mais uma vez interrompeu Elysia antes que ela pudesse terminar de falar. Todos esses orques são marcados por essa barreira para que possam entrar nela quando quiserem. Por outro lado, não podemos entrar na barreira, então se você ferir um orc durante a luta tenha certeza de não dar a ele qualquer chance de escapar dentro da barreira. Elysia queria derrotar Aesher por interrompê-la 2 vezes, mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, os orcs começaram o ataque como feras selvagens. Por causa dos 11 orcs de rank 1, os mortos-vivos das sombras estavam em completa desvantagem na luta. Mas eles não se importaram com isso porque seu objetivo principal não era matar os orcs. Enquanto os orcs estavam ocupados lidando com os mortos-vivos das sombras, Evan também agiu. Vamos, esta é a nossa chance, disse ele a Malark e caminhou em direção à porta de pedra fechada. Fim do capítulo. Capítulo 648 Tudo acabará em um único movimento, parte 2. Vamos, precisamos terminar tudo rápido, disse Evan e caminhou rapidamente em direção à porta de pedra fechada quando ouviu o som de luta. Como vamos sair daqui? Esta sala inteira é feita de pedras dolomitas reforçadas. Mesmo com todas as nossas forças, não conseguiremos colocar nenhum arranhão underscore. Bang! Antes que Malark pudesse terminar de falar, Evan deu um soco na porta de pedra. Estrondo. Um som alto e estrondoso ecoou e toda a sala tremeu. Malark perdeu o equilíbrio e caiu no chão, mas não se importou e olhou para a porta de pedra com os olhos bem abertos. Lentamente, rachaduras começaram a se espalhar por toda a porta como teias de aranha e pequenos pedaços de pedras começaram a cair dela. Malark abriu a boca para dizer alguma coisa, mas antes que pudesse dizer alguma coisa. Bang! Outro som estrondoso ecoou e toda a porta da pedra dolomita virou pó. Vamos, Evan não se importou muito com a porta de pedra e saiu correndo da sala. Malark olhou para a porta de pedra em ruínas por alguns segundos e balançou a cabeça. Esse cara é um monstro de merda, ele murmurou para si mesmo e rapidamente o seguiu. Estrondo. Boom. Clang. A luta entre os orcs e os mortos-vivos das sombras estava a todo vapor e todo o castelo estava tremendo. Os sons de explosões e armas colidindo com as armas estavam ecoando por toda parte e Evan estava continuamente usando sua mana para convocar seus mortos-vivos das sombras, a fim de manter seus números. Onde estamos indo? Malark perguntou enquanto seguia Evan para dentro do castelo.
Já que estamos aqui para saqueá-los, obviamente estamos indo para o cofre do tesouro deles, Evan respondeu sem olhar para trás e continuou a se aprofundar no castelo. Você sabe a localização do cofre do tesouro deles? Malark perguntou com uma voz surpresa. Um amigo próximo e falecido me contou sobre isso, disse Evan enquanto pensava em Grunk. Amigo morto, Malark ergueu uma sobrancelha ao ouvir Evan, mas ele não perguntou nada. Como a maioria dos orques estava lutando do lado de fora, Evan e Malark chegaram às profundezas do castelo sem nenhum problema. Justamente quando tudo estava indo bem, Evan sentiu a presença de 2 orques no final do corredor por onde caminhavam. Há 2 orques Rank S à nossa frente, disse Evan a Malark e Mana começou a se mover dentro de seu corpo. A expressão de Malark ficou séria quando ele ouviu Evan e ele tirou uma espada verde clara de seu anel de armazenamento. Evan olhou para a espada que Malark segurava e sorriu levemente. Você não precisa fazer nada, pelo menos por enquanto. O que você, Malark queria perguntar o que ele queria dizer, mas antes que pudesse perguntar. Mana fluiu pelas veias de energia que estavam dentro dos pés de Evan. Flicker Step, ele disse e imediatamente chegou ao final do corredor. Os 2 orques já haviam sentido a presença de Evan e Malark, então eles estavam se escondendo nos lados esquerdo e direito do corredor para emboscá-los. Quando Evan apareceu de repente perto deles, os 2 ficaram atordoados. Antes que os orques pudessem reagir, Evan atacou na direção esquerda e direita com as mãos. O vento circundante moveu-se junto com os movimentos de suas mãos e se transformou em 2 gigantescas lâminas de vento. Swish! Os orques Rank S nem sequer tiveram a chance de entender o que aconteceu antes de seus corpos serem cortados em 2 metades pelas pás do vento. Evan olhou para os corpos cortados dos orques e viu semelhante a Grunk, seus corpos também viraram pó após sua morte. Malark não pôde deixar de engolir a saliva e olhou para Evan como se estivesse olhando para uma abominação. Foi a primeira vez que ele viu Evan agindo contra um Rank S e vendo o quão facilmente ele matou os 2 orques Rank S, ele percebeu que se Evan decidisse matá-lo, ele não seria capaz de fazer nada. Vamos, Evan não pensou muito nos orques mortos e disse a Malark enquanto se movia em direção ao cofre do tesouro. 5 minutos depois, Evan e Malark pararam em frente a um muro de pedra. Deveria estar aqui, Evan murmurou depois de parar e olhou para a parede de pedra com atenção. Ele tocou as pedras da parede com uma expressão séria no rosto e depois de 1 minuto, seus olhos brilharam. Abra, disse ele e apertou um botão de pedra escondido. Estrondo. A parede de pedra começou a tremer no momento em que Evan apertou o botão e uma escada escondida que levava ao subsolo apareceu na frente dele e de Malark. Tenha cuidado, haverá um evolver central de Rank 1 que estará guardando o cofre do tesouro, disse Evan a Malark com uma voz séria e os 2 entraram na passagem escondida. Logo ambos chegaram ao fim da escada e Malark pôde sentir uma aura poderosa vindo das profundezas da área subterrânea. Esse cara é mais forte que o Grunk, Evan pensou interiormente quando sentiu a aura da pessoa que guardava o cofre do tesouro. Os 2 avançaram cuidadosamente para a área subterrânea e logo viram um orc adormecido sentado em uma cadeira em frente a uma porta fechada. Apenas espere aqui, Evan disse a Malark usando telepatia assim que eles puderam ver o orc e tirou suas manoplas Blazebringer. Eu posso ajudá-lo a distraí-lo, disse Malark com uma voz hesitante quando ouviu Evan. Não se preocupe, tudo acabará com um único movimento, então não há necessidade de você fazer nada, Evan usou suas manoplas e disse com uma voz calma. Malark quis dizer algo quando ouviu Evan, mas depois de alguma hesitação, ele apenas acenou com a cabeça e não disse nada. Evan respirou fundo depois de usar as manoplas e seus olhos ficaram afiados. Mana se moveu dentro de seu corpo e deu um passo à frente. Passo de cintilação. Ele instantaneamente chegou na frente do orc adormecido cujos olhos se abriram no momento em que Evan chegou na frente dele. Embora Evan tenha se movido bastante rápido, o orc ainda reagiu a tempo e tentou contra-atacá-lo usando sua habilidade Grito de Guerra, que poderia atordoar seu inimigo.
Mas antes que o orc pudesse usar sua habilidade, Evan ativou sua habilidade, Soulseverance. Separação da alma. Depois de ativar esta habilidade, o usuário pode cortar a conexão entre o corpo e a alma de uma pessoa por um segundo usando seu poder espiritual, deixando-a inconsciente ou temporariamente incapacitada. Os olhos do orc ficaram vazios quando a conexão entre seu corpo físico e a alma foi cortada por Evan. Como o orc era um evolver de nível 1, seu poder espiritual era bastante alto. Por causa de seu alto poder espiritual, a conexão entre seu corpo físico e a alma foi cortada apenas por uma fração de segundo, mas essa fração de segundo foi mais que suficiente para Evan encerrar a batalha. No momento em que os olhos do orc ficaram vazios, Evan ativou suas outras habilidades também. Aura de poder, manipulação do vento, ressonância sônica. Além desses, ele também ativou a habilidade de suas manoplas Blazebringer, Ira do Basilisco, e suas manoplas se transformaram em garras afiadas. Antes que o orc pudesse restaurar a conexão entre sua alma e corpo, as garras afiadas de Evan se moveram. Rasgar. Um som de rasgo ecoou na área subterrânea e apenas usando força bruta, Evan arrancou a cabeça do orc de rank 1. Baque. Um som estrondoso soou e o corpo gigante sem cabeça do orc caiu no chão imóvel. Malark abriu e fechou a boca como um peixinho dourado e tentou dizer alguma coisa, mas nenhuma palavra saiu de sua boca. Evan também suspirou de alívio ao perceber que a aura vital do orc desapareceu e desativou todas as suas habilidades. Vamos underscore, ele estava prestes a ligar para Malark depois de matar o orc, mas antes que pudesse ligar para ele. Anel, anel. Uma sirene alta soou por todo o castelo da gangue dos senhores da guerra e todos os orcs olharam na direção do cofre do tesouro ao mesmo tempo. Fim do capítulo. Capítulo 649. Grito de guerra do Lord Orc. Anel, anel. No momento em que a sirene começou a tocar, todos os orcs entenderam que alguém havia matado o guardião do cofre do tesouro. Seu bastardo. Bang! Uma aura poderosa que estava no mesmo nível de Aesher de repente irrompeu de uma das áreas isoladas do castelo, e o líder da gangue, o Warlord Mogul, que estava no auge do rank 1, correu em direção ao cofre do tesouro. Muitos dos orcs também pararam de lutar contra os Shadow Undeads e correram para dentro da barreira do castelo para pegar o intruso. Os Shadow Undeads tentaram impedir os orcs de entrarem na barreira, mas por causa dos rank 1 orcs, eles não foram capazes de detê-los. Aesher era mais forte do que qualquer outro evolver de rank 1 da gangue dos Senhores da Guerra, mas ele estava lutando contra 5 deles ao mesmo tempo, então era impossível para ele ajudar os outros mortos-vivos das sombras. Elysia, Necros, Volak e outros poderosos mortos-vivos das sombras também estavam ocupados lidando com os restantes orcs de rank 1, então eles também não foram capazes de fazer nada quando centenas de orcs correram para dentro da barreira. Droga, esses porcos instalaram um despertador parecido com uma sirene aqui. Evan amaldiçoou quando ouviu a sirene alta e sentiu as auras de centenas de orcs vindo em sua direção. Antes de vir para cá, Evan planejou roubar silenciosamente a gangue dos Senhores da Guerra sem alertar ninguém, mas a sirene agora arruinou seus planos. Preciso sair daqui o mais rápido possível ou será perigoso para mim quando todos os evoluídos do núcleo rank 1 da gangue dos Senhores da Guerra vierem aqui, Evan disse interiormente e olhou para Malark. Mas quando ele olhou para Malark, ficou surpreso porque o viu caminhando em sua direção com uma expressão relaxada no rosto. Embora a situação pareça perigosa, tenho certeza de que ele tem tudo sob controle, então não há necessidade de entrar em pânico, Malark murmurou em voz baixa enquanto caminhava em direção a Evan. Esse cara estúpido. Quando Evan ouviu o murmúrio de Malark, seu rosto congelou e ele sentiu vontade de dar um tapa nele. Embora ele quisesse dizer a ele que desta vez eles estavam realmente fodidos, ele não tinha tempo para conversa fiada. Ele rapidamente pegou o anel de armazenamento do orc de primeiro grau que acabara de matar e se virou para olhar a porta do cofre do tesouro. Depois que a sirene começou a tocar, uma barreira dourada ainda mais poderosa que a barreira que protegia o castelo apareceu ao redor do cofre do tesouro.
Clone das sombras. Evan usou sua habilidade de clone das sombras e criou um clone de si mesmo. Depois de criar seu clone, ele tirou uma ficha do anel de armazenamento do Renki ou um orc e entregou-a ao seu clone. Depois de dar o token ao seu clone, Evan ordenou que ele entrasse no cofre do tesouro usando a habilidade de andar nas sombras e armazenasse todas as coisas que estão dentro do cofre em seu armazenamento nas sombras. O clone das sombras de Evan pode usar todas as suas habilidades, exceto suas habilidades únicas e específicas de classe. A caminhada nas sombras e o armazenamento nas sombras eram habilidades normais, então seu clone pode usá-las sem nenhum problema. Além disso, Evan já havia testado que o espaço dentro do armazenamento de sombra de seu clone está conectado com o espaço de seu armazenamento de sombra, então todas as coisas que seu clone irá armazenar no espaço de seu armazenamento de sombra aparecerão automaticamente no espaço de seu armazenamento de sombra. Se este lugar não fosse guardado por um orc de nível 1, eu teria enviado meu clone diretamente para saquear seu cofre em vez de vir aqui sozinho, Evan pensou consigo mesmo enquanto observava o clone entrando na barreira dourada usando a habilidade de andar nas sombras. No momento em que seu clone passou pela barreira usando a habilidade andar nas sombras, Evan percebeu que havia perdido 60% de sua mana. Droga, essa barreira é realmente poderosa. Evan pegou uma poção completa de recuperação de mana e bebeu rapidamente para recuperar sua mana perdida. Depois de passar pela barreira, o clone pressionou a ficha que Evan havia dado anteriormente no centro da porta. No momento em que o clone pressionou a ficha na porta, dezenas de linhas de formação gravadas na porta acenderam e em apenas alguns segundos. Clank! Um som estridente soou e a porta do cofre do tesouro se abriu lentamente. Vamos, nosso trabalho aqui está concluído, Evan disse rapidamente a Malark assim que a porta do cofre do tesouro foi aberta e seu clone entrou. Ao ouvir Evan, Malark apenas acenou com a cabeça com uma expressão relaxada no rosto e seguiu atrás dele sem se importar com as dezenas de orcs que vinham em sua direção. Ele ainda estava pensando que estava tudo bem. Ao escapar, Evan usou seu poder espiritual e cobriu Malark e a si mesmo com ele para que ninguém pudesse encontrá-los usando seus sentidos espirituais. Com seu poder espiritual atual, Evan tinha certeza de que poderia esconder a presença deles mesmo dos evoluídos núcleos de pico de nível 1. Em apenas alguns segundos, eles deixaram a área subterrânea e retornaram ao castelo. No momento em que Evan e Malark saíram da área subterrânea, sentiram uma presença tirânica avançando em sua direção. Mantenha a boca fechada e esconda sua presença. Evan rapidamente puxou Malark para um dos corredores laterais e escondeu sua aura. O olhar relaxado no rosto de Malark também desapareceu quando ele sentiu a poderosa aura sanguinária que avançava em sua direção e ele também tentou ao máximo esconder sua presença. Assim como Evan e Malark se esconderam no corredor, um orc de cor azul escuro e 4 metros de altura correu para dentro da área subterrânea através da escada escondida. Atrás do orc azul, dezenas de orcs Rank S e 2 orcs Rank 1 também correram para dentro da área subterrânea. Vamos, disse Evan a Malark assim que os orcs entraram na área subterrânea e ele saiu correndo do castelo. Enquanto fugia, ele usou sua conexão com o clone e observou o que ele estava fazendo. Quando Evan viu através dos olhos de seu clone, seus lábios se curvaram para cima em um sorriso presunçoso, porque tudo o que ele viu foi uma sala de tesouro vazia, o que significa que seu clone já havia armazenado tudo o que estava dentro do cofre do tesouro em seu armazenamento sombrio. Uau! Através de seu clone, Evan de repente ouviu um som estranho e percebeu que a barreira que cobria o cofre do tesouro desapareceu e no segundo seguinte Mogul correu para dentro do cofre do tesouro. Quando Mogul viu o cofre do tesouro vazio, seu rosto azul ficou vermelho e sua aura explosiva cobriu todo o castelo. Seu maldito ladrão, como ousa tentar roubar minhas coisas? Uma voz cheia de raiva reverteu por todo o castelo e Evan perdeu a conexão com o clone. Vamos sair daqui rapidamente antes que aquele porco perceba que aquilo que acabou de matar é um clone e toda a sua riqueza já está dentro do meu bolso, Evan pensou e aumentou sua velocidade de corrida.
Embora Malark estivesse relaxado e não fosse afetado pela poderosa aura de Mogul porque Evan o estava protegendo, ele também podia sentir a tensão crescente no ar e aumentou sua velocidade de corrida. Mas antes que Evan pudesse deixar o castelo, aconteceu o que ele temia. Rugido. Um rugido furioso reverteu por todo o castelo e os corpos de Evan e Malark congelaram. Você está sob o efeito do grito de guerra do Lord Orc. Porra, ele percebeu isso mais cedo do que eu esperava. Evan amaldiçoou interiormente e tentou se libertar do efeito do grito de guerra do Lord Orc. Maldito bastardo, não pense que você pode escapar daqui. Uma voz irritada veio das profundezas do subsolo e... Boom! O telhado do castelo foi aberto e Mogul apareceu no alto do céu, vindo do subsolo. Seus sentidos espirituais mais uma vez cobriram toda a área do castelo e desta vez, como o corpo de Evan foi congelado sob a influência do grito de guerra do Lord Orc, ele não foi capaz de esconder adequadamente a posição dele e de Malark. Em apenas uma fração de segundo, Mogul encontrou Evan e Malark que estavam congelados sob o efeito de sua habilidade. No momento em que os viu, os olhos de Mogul ficaram injetados de raiva e ele correu em direção a eles como uma fera. Boom! A parede do castelo foi destruída e Mogul chegou na frente de Evan e Malark que estavam congelados no meio do corredor do castelo. No momento em que Mogul chegou lá, Evan também se libertou do efeito de sua habilidade. Ei, vamos conversar sobre isso ou... Evan queria evitar uma briga, se possível, então tentou falar com Mogul, mas antes que pudesse terminar de falar, Mogul correu em sua direção com os olhos injetados de sangue. Morra, seu ladrão, gritou Mogul e chegou na frente de Evan em um instante. Suas mãos gigantes se moviam na velocidade da luz e ele tentou agarrar a cabeça de Evan para esmagá-la como uma melancia. Mas antes que ele pudesse agarrar a cabeça de Evan... Uau! Evan desapareceu de lá junto com Malark que estava com ele. Qual é cara, estou tentando agir como um bom ladrão que não quer matar ninguém. Mogul de repente ouviu a voz de Evan vindo de trás dele depois que ele errou o ataque. Ele se virou e viu Evan encalhado a cerca de 50 metros dele com um olhar indiferente no rosto. Aconselho você a manter suas mãos sob controle porque se eu começar a usar minhas mãos vou transformar todo esse lugar em um cemitério de orques. Fim do capítulo. Capítulo 651 Acordo, Parte 1. Aconselho você a manter as mãos sob controle porque se eu começar a usá-las, transformarei todo este lugar em um cemitério de orques. Quando Mogul ouviu as palavras de Evan, todo o seu corpo começou a tremer. Hahaha. De repente ele caiu na gargalhada e sua aura tornou-se completamente caótica. Transforme este lugar em um cemitério. Ele rugiu com uma voz estrondosa e liberou sua aura sem se conter. Boom! Uma forte explosão soou e o chão ao redor de Mogul se despedaçou. As paredes do castelo começaram a tremer e teias de aranha apareceram nelas. Deixe-me ver como você vai transformar este lugar em um cemitério de orques. Droga, se não fosse por aquela sereia, eu já teria escapado daqui com toda a sua riqueza, disse Evan interiormente quando sentiu a aura de Mogul e olhou para seus mortos-vivos sombrios que ainda lutavam contra os orques fora da barreira do castelo. Ele pensou em convocá-los ao seu lado, mas depois de um momento de reflexão decidiu não fazê-lo. Se ele convocasse seus mortos-vivos sombrios, todos os orques que estavam lutando contra eles também o seguiriam e a situação se tornaria mais perigosa para ele. Ele não conseguiu nem escapar usando a habilidade Soul Beacon porque a barreira do castelo havia isolado todo o espaço ao redor do castelo. Evan não ficou surpreso ao saber que a barreira do castelo poderia selar o espaço porque ele já esperava algo assim. Se a barreira não conseguisse selar o espaço, qualquer um que pudesse usar o elemento espacial poderia entrar na barreira sem muitos problemas. Logo, outros orques que seguiram Mogul até a área subterrânea do castelo também chegaram e cercaram Evan e Malark. Agora, além de Mogul, havia quase 100 orques Rank S e 2 orques Rank 1 também. Por que você está parado aí? Você não disse que transformaria este lugar em um cemitério de orques.
Mogul disse mais uma vez depois que os orques cercaram Evan e Malark. Não me diga que você estava apenas se gabando, seu humilde ladrão. Ei, ele está zombando de você, Malark sussurrou nos ouvidos de Evan quando ouviu Mogul. Por que você não vai em frente e mata todos eles como matou aquele orc de nível 1 na área subterrânea? A boca de Evan não pôde evitar se contorcer quando ouviu Malark. Ele queria dizer a ele que a situação atual era muito diferente da situação deles na área subterrânea e que sua habilidade Soul Severance também estava esfriando. Mas olhando para as expressões estranhamente calmas de Malark, ele não se preocupou em contar-lhe. Olhando para a situação, não há como sair daqui apenas conversando, Evan pensou interiormente e olhou para Mogul. Como não posso sair daqui falando, só preciso mostrar a eles o que vai acontecer se tentarem lutar contra mim. De repente, Evan olhou na direção dos orcs Rank S e ativou a habilidade Mind Suppression usando cerca de 50% de energia espiritual. No momento em que ele usou a habilidade Supressão da Mente, seus olhos brilharam com poder espiritual brilhante e no segundo seguinte. Bang, 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 bang. Bang, bang, bang. Cabeças de 8 orcs Rank S explodiram como melancias. Baque, baque. O som de corpos sem cabeça caindo no chão ecoou pelo corredor do castelo e todos os orcs subconscientemente deram um passo para trás. A atmosfera ficou completamente silenciosa enquanto os orcs observavam os corpos de 8 orcs Rank S se transformarem em pó. Já que você quer que eu transforme este lugar em um cemitério, eu cumprirei seu desejo. Em meio ao silêncio, a voz fria de Evan soou e os orcs o viram parado no mesmo lugar com um olhar indiferente no rosto. Olhando para o olhar indiferente de Evan, todos os orcs sentiram um arrepio na espinha e engoliram a saliva. Essa foi definitivamente uma habilidade espiritual, mas como pode um Ranker S ter uma energia espiritual tão poderosa? Mogul pensou interiormente com uma expressão chocada no rosto. Mesmo estando no auge do Rank 1, ele tinha certeza de que nem mesmo ele poderia matar 8 Rankers S apenas usando seu poder espiritual assim. Enquanto os orcs ainda estavam atordoados, Evan deu um passo à frente e apareceu atrás do grupo de 10 orcs Rank S. A velocidade de Evan foi tão rápida que os orcs Rank S nem conseguiram vê-lo quando ele apareceu logo atrás deles. Embora os orcs Rank S não tenham conseguido ver Evan, Mogul e os outros 2 orcs Rank 1 reagiram imediatamente quando Evan se moveu. Vendo que Evan estava prestes a matar os orcs Rank S, todos os 3 dispararam em sua direção com olhares assassinos em seus rostos. Quando Evan viu Mogul e outros orcs de primeiro grau vindo em sua direção, seus lábios se curvaram para cima em um sorriso frio. No momento em que Mogul e os orcs de primeiro grau chegaram perto dele, a energia conceitual do vazio que estava dentro de seu corpo se moveu. Uma energia roxa escura cobriu sua palma e ele cerrou o punho. Void Break, ele disse em voz baixa e os instintos de Mogul e outros começaram a gritar. Rachadura, rachadura, rachadura. De repente, teias de aranha como rachaduras começaram a se espalhar no espaço ao redor de Evan e no segundo seguinte. Rachado. O espaço ao seu redor quebrou como vidro frágil e uma fenda espacial de 2 metros de largura apareceu lá. Os 10 orcs Rank S nem sequer tiveram a chance de gritar antes de serem puxados para dentro da fenda do vazio e desaparecerem do mundo. Droga, Mogul e os 2 orcs de primeiro grau ficaram chocados quando a fenda do vazio apareceu de repente e imediatamente tentaram se afastar dela. Mas como Evan pôde deixá-los escapar tão facilmente? Antes que Mogul e os outros pudessem escapar do alcance da fenda do vazio, ele usou a habilidade de manipulação do vento e criou algumas fortes rajadas de vento para empurrar Mogul e outros para dentro da fenda do vazio. Arg-hh-hh. Por causa da força de sucção da fenda do vazio, um dos orcs de primeiro grau não foi capaz de lidar com as rajadas de vento e foi engolido pelo vazio. Seu bastardo, vendo um dos orcs de primeiro grau ser engolido pelo vazio, Mogul rugiu de raiva e usou todo o seu poder para se afastar da fenda do vazio junto com o orc de primeiro grau restante.
Usando toda a sua força, Mogul escapou com sucesso do alcance da fenda do vazio junto com o orc de nível 1. Eu pensei que seria capaz de matar os 2 orcs de rank 1, mas esse cara é muito mais forte do que eu pensava, Evan pensou quando Mogul escapou com sucesso de lá. Logo Evan ficou sem energia conceitual do vazio e a fenda do vazio se fechou. Depois de recuar, Mogul não se atreveu a atacar Evan de forma imprudente e olhou para ele com uma expressão séria no rosto. Em apenas 2 movimentos, Evan matou 18 orcs rank S e um orc rank 1, o que não era nada normal. Se você ainda quer lutar, estou mais do que feliz em jogar com você, disse Evan assim que a fenda do vazio se fechou e ele viu que Mogul estava olhando para ele. Mas tenha em mente que se você decidir continuar, este lugar realmente se transformará em um cemitério. Fim do capítulo. O termômetro do sucesso é apenas a inveja dos descontentes, Salvador Dalí.